Olá, pessoal. Eu queria trazer para vocês aqui uma informação importante de um novo estudo clínico que está aberto no Brasil e que pode ajudar muitas pessoas. É um estudo com um remédio chamado Actinium 225. O nome do estudo é Action One. O Actinium 225 é um radiofármaco. Então, ele é da mesma classe que o lutécio 177. Então, é um medicamento, é uma molécula radioativa que é acoplada a uma molécula de análogo de somatostatina, parecida aí com lanreotide ou octreotide, e que ela vai direto na célula do tumor neuroendócrino, como o lutécio, e emite radiação em cima da célula. Mas é um tipo de radiação diferente. É uma radiação mais potente e que traz menos efeito colateral. Esse é o esperado. Enquanto o lutécio 177 é um emissor beta, esse é o tipo de radiação, esse é um emissor alfa. Então ele emite uma radiação que traz um dano, dá uma batida muito forte na célula, vamos dizer assim, um impacto muito grande, mas ele não espalha nos tecidos em volta, então ele traz menos efeitos colaterais ao redor, do tipo anemia, enjoo, até algum dano renal. O lutécio já é muito bem tolerado, mas a perspectiva é que esse remédio seja ainda melhor tolerado. A aplicação dele é parecida com o lutécio também. É no hospital, ela faz na veia um dia a cada 2 meses, até 4 vezes. Então, parecido aí com o lutécio. Uma aplicação a cada 2 meses, até 4 vezes. Na verdade, o plano é fazer 4 vezes. E quem pode participar desse estudo? Como é pesquisa clínica, a gente tem que seguir muito certinho aí os critérios de inclusão do estudo. O estudo está sendo conduzido por uma empresa americana e o remédio vem dos Estados Unidos. E a gente tem ele agora aberto no AC Camargo Cancer Center comigo e outros centros do Brasil também. Vale a pena perguntar para o seu médico. E a gente aceita que os pacientes não tratem no AC Camargo, mas venham de outros centros tratar. E como que funciona? O paciente tem que ter um tumor neuroendócrino, gastroenteropancreático, então pode ser de intestino, pode ser de pâncreas, pode ser de cólon, pode ser de reto. De pulmão não entra nessa pesquisa, nesse momento pelo menos, não. O exame do PET scan, galho 68, ou o octreoscan, mas geralmente o galho 68, tem que ser positivo, ou seja, o tumor tem que ter aquela proteína chamada receptor de somatostatina, que brilha no PET scan quando ela está presente. Então, se o PET scan for positivo, ou seja, brilha, significa que o tumor tem essa proteína. E o paciente tem que já ter recebido o lutécio. Então, já ter recebido o lutécio até 4 doses. Se for mais de 4 doses, não pode, mas até 4 doses. E ter tido benefício com o lutécio, que foi definido como pelo menos 6 meses de controle de doença a partir da última dose do lutécio. Então, se a pessoa fez 4 doses e fez uma tomografia em 3 meses, 6 meses, né, que está tudo ok, ótimo. Se tem uma tomografia menos de 6 meses, que já mostrou algum crescimento do tumor, aí não pode entrar no estudo, porque a gente entende que esse tipo de estratégia de tratamento não foi efetivo para a pessoa. Preenchendo esses critérios, aí lógico, tendo uma boa função renal, as pessoas estão se sentindo bem, né? O tumor tem que estar em progressão, então o paciente tem o tumor neuroendócrino, gastrointestinal, pancreático, já tomou lutécio, teve benefício com ele, pelo menos 6 meses desde a última dose, como eu falei, e o tumor começou a crescer, e aí ele pode começar a crescer depois desse lutécio, ou até depois de outro tratamento, mas já tem que ter tomado lutécio, aí o paciente pode ser candidato. Aí faz o PET scan é positivo, a gente avalia e muito provavelmente vai ser candidato. Se o paciente for candidato e aceitar, ele assina o termo de consentimento do estudo, e aí começam alguns exames a mais, e o paciente então é sorteado, existe uma randomização, porque é um estudo que a gente chama fase 3, um estudo que randomiza o novo tratamento versus o padrão. Esse sorteio não é feito por mim, não é feito por nenhum investigador, é feito por um computador que fica fora até do Brasil. A gente envia os dados e na hora já faz a randomização. Se caiu para o braço desse remedicamento Actinium 225, já vai ser planejado o tratamento. Se caiu no braço do tratamento padrão, porque para esse remédio provar que ele funciona mesmo, que ele é bom, ele tem que ser melhor do que o que já existe. É assim que pesquisa clínica funciona. O braço padrão
é a escolha do médico que trata o paciente, e pode ser um dos três. Pode ser o sunitinib, ou Sutent, que está aprovado no Brasil, pode ser o everolimo, que também está aprovado no Brasil, ou pode ser um análogo de somatostatina, octreotide ou lanreotide, numa dose dobrada. Qualquer um desses três. E isso é provido pelo estudo também. Se por acaso o paciente cair nesse grupo do braço padrão com um desses medicamentos, não pode usar o actínio 225 naquele momento, mas vai usar o remédio. No momento que tiver uma piora do tumor, pelas tomografias, aí o paciente pode cruzar para o braço de estudo do actínio. Então a vantagem é que todo paciente que entrar no estudo vai receber o actínio, ou vai receber imediatamente, ou vai receber primeiro esses tratamentos, e aí numa piora da doença, cruza para o braço do actínio e recebe também o actínio. Então, ou recebe imediatamente ou recebe depois, mas os dois vão receber. E qual que parece ser a vantagem desse medicamento? Ele parece realmente ser muito efetivo em pacientes que já tomaram lutécio, e talvez até um dia melhor que o lutécio, a gente não sabe ainda, mas os dados preliminares são muito bons. Os dados preliminares foram apresentados já em alguns congressos, e mais ou menos 30% a 40% dos pacientes apresentam já uma redução importante do tamanho do tumor na primeira avaliação. Então, com o lutécio, geralmente, quando acontece redução do tamanho do tumor, vai acontecer muitos meses depois do término do tratamento. Por quê? Porque a radiação, o dano no DNA da célula neuroendócrina, causada pela radiação do lutécio, demora para acontecer. Ela vai induzir uma morte tardia dessa célula. A radiação do actínio 225 ela é muito forte no tumor e pouco em volta, mas ela dá um soco forte. Então a gente já vê uma redução mais precoce. Então no estudo, depois da primeira dose do actínio, lembrando que são 4, boa parte dos pacientes já tiveram alguma redução de tumor. E 30% a 40% dos pacientes em algum momento tiveram uma redução importante. E que é bastante, porque lutécio, por exemplo, oferece uma proporção de redução de tumor em torno de 30% em pâncreas, em torno de 15%, 20% em intestino, neuroendócrino intestino, mas isso vai acontecer tardiamente. E o perfil de tolerância também foi muito bom, alguns pacientes tiveram anemia, plaqueta baixa, mas isso foi manejável. Muito raro o paciente ter tido que interromper o tratamento por efeito colateral. Então é algo muito promissor, e que está disponível o estudo clínico no Brasil. Então, os pacientes que tiverem interesse, converse com seu médico, pode entrar em contato, o médico vai saber aí qual que é o centro, mas lá no Camargo a gente tem, e aí pode só ligar, entrar em contato com a Camargo e falar que quer participar do estudo, ou passa numa consulta, a gente avalia, mas tem que ter esses critérios que eu falei. Então, eu vou até repetir porque isso é importante. O galho 68 positivo, o tumor neuroendócrino ser ou do intestino ou do cólon, né, intestino grosso, estômago ou pâncreas, ter já recebido até 4 doses de lutécio e ter tido benefício clínico com o lutécio, ou seja, depois das 4 doses de lutécio tem que ter tido pelo menos um intervalo de 6 meses com controle de doença. Preenchendo esses critérios, os outros são menores, aí se o hemograma está bom, função renal, mas esses são os principais. E aí, eventualmente, o paciente pode ser candidato. Ele ainda mais, e o paciente tem que ter o tumor que está progredindo. Então, o paciente está no momento, está piorando, está no momento de trocar de tratamento. Se ele preenche esses critérios que eu falei, ele pode ser um candidato, ele ou ela pode ser um candidato ao estudo com o actínio 225. Tá bom? Espero que tenha ajudado aí. Um bom dia a todos.